Você sabia que muitas pessoas sabotam a própria vida financeira sem nem perceber? Pensando nisso, eu trouxe nesse vídeo 5 dos erros mais comuns que podem estar corroendo a sua vida financeira. Então fica ligado, porque o que você vai aprender nesse vídeo pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro no final das contas. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e não é segredo para ninguém que o tema finanças divide opiniões. De um lado, aquele grupo que nada de braçada no mundo dos investimentos, tem o seu orçamento doméstico na palma da mão, todas as suas metas financeiras de curto, médio, longo prazo definidas e já estão trabalhando ali para conseguir atingir todas elas. E de um outro lado, aquele grupo de pessoas que já tem um pouco mais de dificuldade em um desses pontos ou até mesmo em todos eles, consumistas declarados, as finanças estão caos. E é exatamente pensando nesse público que eu listei aqui 5 dos principais erros, muito comuns inclusive, presentes na vida de muitas pessoas, que podem corroer todo o seu patrimônio ou uma boa parte dele, de forma que se você não se atentar, ou você descobre isso tarde demais, em um momento onde o seu patrimônio já foi corroído, ou pode até acontecer de você nunca descobrir. Mas quando você chegar lá na melhor idade, onde você devia estar tranquilo, curtindo a vida de certa forma, como muita gente diz, você acaba vendo que não vai conseguir fazer isso, porque um desses erros acabou consumindo mais do que deveria o seu orçamento no passado. Então, fica atento nessa lista, porque ela com certeza vai te ajudar. Mas não antes de você deixar o seu like aqui nesse vídeo e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar mais conteúdos como esse e, principalmente, seguir o canal. Afinal, você não vai conseguir ativar o sininho sem seguir o canal. Sem mais delongas, então, o primeiro item da nossa lista é uma má gestão do crédito. Disparadamente, os cartões de crédito são os principais vilões de um orçamento familiar, principalmente daquele perfil de pessoa que é declaradamente consumista. Ou às vezes até é consumista, mas não se declara como uma pessoa que é. Isso porque esse perfil de pessoa enxerga o limite do cartão como uma extensão dos seus gastos, da possibilidade, como se fosse um segundo salário, e acaba gastando demais e quando chega a fatura descobre que não tem dinheiro para quitar de forma integral, então acaba parcelando ou até pior, deixando de pagar ou usando outro cartão para quitar a fatura do primeiro cartão, e aí entra numa espiral de dívida que vai cada vez mais corroendo o seu próprio orçamento. Por isso que o ideal para quem tem um cartão de crédito e sabe que consome acima do que é saudável para o seu próprio orçamento é manter o limite dentro de um valor razoável, que não vai gerar um impacto negativo dentro do seu orçamento, e principalmente ter a quantidade de cartões que ajudem você com os benefícios, ou seja, tenha um investback que você consiga usar, acumule milhas caso você goste de viajar, ou te dê descontos em lojas que você costuma ir. Isso é até bom porque você consegue gastar mais com desconto, então ajuda um pouquinho no gasto geral do seu orçamento, enfim. Que tenha um certo controle em cima do seu cartão de crédito para não entrar nessa armadilha e acabar perdendo dinheiro. O segundo ponto da nossa lista é uma falta de orçamento doméstico. Entenda que um orçamento doméstico funciona para a sua saúde financeira como um check-up médico funciona para a sua saúde física e mental. Você não chega no médico e ele simplesmente assopra o dedo e descobre o que você tem. Ele pede exames para ver o que você tem de sintomas, o que você tem de doença e aí recomenda o tratamento. Na sua vida financeira é a mesma coisa. Você, a partir do seu orçamento doméstico, consegue encontrar vazamentos, ou seja, o que seriam as doenças financeiras, e identifica uma forma de tratar aquilo, seja via corte de gastos, seja via aumentando a sua renda de alguma forma. Enfim, várias são as estratégias desde que se tenha um orçamento doméstico para você ter todo o mapeamento da sua saúde financeira, o que facilita e muito a identificação de problemas no seu orçamento. O terceiro ponto é um clássico: evite cair em golpes financeiros, aqueles investimentos arriscados que te prometem ganhos de curto prazo, com rentabilidades gigantescas e fora da realidade, mas que segue ano contra ano pegando um monte de gente. Para isso, a melhor forma de se precaver é se educar. Tem muito conteúdo na internet, aqui no Além da Grana, inclusive de graça para você poder consumir, te ensinando vídeos exclusivos sobre golpe financeiro, inclusive,
Mas, principalmente, ponha na sua cabeça que diversificar a sua carteira de investimento para diluir um pouco esse risco e focar no longo prazo, não ceder às tentações de ganhos rápidos e explosivos no curto prazo, que isso não existe, eu posso garantir para vocês, a menos, é claro, em situações que envolvam sorte, como ganhar na loteria, ganhar em reality shows, prêmios, mas sem o determinado preparo, o dinheiro que veio fácil vai embora fácil também. O que mais tem são relatos de ganhadores aí que perderam todo o patrimônio no final das contas. Então aqui o ponto principal é colocar na sua cabeça que ganhos rápidos, explosivos, de curto prazo não existem e se eduque para evitar que isso aconteça com você. Cogite a possibilidade de procurar um especialista financeiro, pagar um profissional para te ajudar nessa parte, principalmente se você não é desse ramo, não tem interesse, não gosta. Às vezes ouvir a opinião de algum profissional pode clarear um pouco a sua mente e te ajudar a tomar uma melhor decisão, principalmente caso caia no seu colo um cenário de golpe. O quarto erro da nossa lista é ignorar a reserva de emergência. Muitas pessoas negligenciam o que para mim é o investimento mais importante que você pode ter, porque a reserva de emergência funciona exatamente para aquela situação de choque, que pode ser uma doença, uma batida de carro, algum problema, nem é com você, mas com alguém que você ama. Emergência é uma coisa que você não sabe quando vai acontecer. Então é importante que você tenha um fundo específico com um investimento de alta liquidez, de segurança e rentabilidade aceitável. Não precisa ser nada fora da realidade, principalmente porque não é isso que vai te deixar rico. O objetivo da reserva de emergência é blindar o seu orçamento quando uma emergência acontecer. E, tendo isso em mãos, evitar tocar nesse fundo a menos que alguma emergência aconteça. E uma vez que você use a sua reserva de emergência, o próximo passo é voltar a encher o potinho para sempre ter o fundo ali disponível caso alguma emergência aconteça. Então, se você não tem uma reserva de emergência, defina o que seria o valor ideal para a sua realidade e já programe mensalmente o quanto você precisa guardar para que a sua reserva de emergência fique pronta o quanto antes. E por fim, chegamos no último ponto da nossa lista, que é desconsiderar o poder dos pequenos hábitos financeiros. Pensar em hábitos financeiros é quase como cuidar de um jardim. São pequenos cuidados no dia a dia que a gente vai fazendo e no final das contas descobre que conseguiu atingir uma rotina financeira saudável. Então é importante que você desenvolva formas de rastrear gastos que escapem do que você costuma fazer, ou até mesmo gastos que você já faz, mas não precisaria, como talvez um serviço de streaming que você paga, mas não vai, uma academia que você paga, mas não vai, pode trocar por uma corrida no parque, ou uma academia pública. Isso pensando pelo lado dos gastos. Por outro lado, pelo lado dos investimentos, você pode adquirir metas financeiras em que você vai investindo pouco a pouco e criando o seu patrimônio, literalmente como plantar sementes ali no seu jardim, mas principalmente, e o que para mim é o mais importante, é manter próximo de você pessoas que possuem hábitos financeiros saudáveis, até para você se espelhar. Pensa que no exemplo do jardim é como se você tivesse como vizinho um jardineiro experiente que pode ir te dando dicas de como regar, como plantar, como podar, de graça. De certa forma, é aquele bom amigo que vai te ajudar a impulsionar o seu crescimento financeiro no final das contas. Em resumo, evitando esses erros pode ser a chave para você construir uma base financeira sólida e saudável para a sua vida no final das contas. Agora eu deixo com vocês, comenta aqui embaixo se tem algum ponto que vocês sentiram falta nessa lista e principalmente quais passos estão tomando para tornar a sua vida financeira o mais saudável possível. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho para ser notificado quando eu postar mais conteúdos de finanças como esse. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!